Ikki Kurogane é um cavaleiro fracassado que falhou por não ter habilidades mágicas, até que um dia ele foi desafiado por um combate por uma princesa estrangeira e a aluna número 1 do colégio, onde quem perdesse teria que obedecer o vencedor pelo resto da vida. Por conveniência, os dois foram morar juntos no mesmo dormitório e a princesa está cada dia mais apaixonada por ele. Sem mais delongas, bora pro recap. O anime começa com o Ikki assistindo um jornal, onde falava que a princesa Stella Vermilion iria visitar o Japão e que ela tinha sido aceita no colégio com a maior pontuação de todas. Já Ikki estava falando que algumas pessoas acreditam que a vida seja injusta, acreditando assim que aquilo que elas receberam no início decidirá o seu fim. Após sair de casa, Ikki teve uma lembrança onde ele estava no meio de uma tempestade e um velho disse que não era para ele abandonar a frustração que ele estava, já que isso era a prova que o jovem ainda não tinha desistido de si mesmo. Voltando à realidade, Ikki invocou sua espada. Ele começou a falar que os Brazers são seres especiais que podem manifestar a sua alma como armamento, e que esses Brazers, quando são aprovados por organizações internacionais, são chamados de Cavaleiros Mágicos, e esse era o objetivo do nosso protagonista. Tá bom. Ao chegar em casa novamente, ele acaba notando um calçado no chão. Ao adentrar seu dormitório, Ikki acabou vendo uma bela garota só com as roupas de baixo. Linda morena, você tá ligado? O jovem age rápido e comenta que não ia se desculpar, dizendo que não viu nada, por isso que decidiu tirar a sua própria roupa, e a bela garota ficou envergonhada e o agrediu. Então vemos a diretora comentando que o Colégio Ragun tem os melhores índices dentre as escolas de cavaleiros no Japão, e assim começou a comentar que o Ikki tinha espionado uma garota se trocando, e para piorar, tirou a própria vestimenta. Para se defender, ele fala que aquilo seria uma troca justa, meio a meio. É verdade. Estranho. Porém, como cavaleiro, Ikki pediu desculpas para a garota e falou que ela poderia cozinhá-lo, fritá-lo ou fazer o que ela quiser. Stella fala que vai ser generosa e que ele só teria que cometer um harakiri, que no caso é fazer um carinho na barriga com a katana. Você é louco? Não. Claramente que não aceita isso, já que a sua vida não poderia ser usada por algo tão fútil, já que ele só tinha visto ela de calcinha. Ouvindo isso, Stella ficou brava e a diretora fugiu. Ela comentou que ele tinha contaminado, já que só com o olhar parecia que Ikki estava lambendo. Ele fala que ficou olhando ela porque Stella é muito bonita. E cá entre nós, não é mentira não. Eu sou safadão. E Stella ficou envergonhada ao ouvir isso. Após a briga acabar, a diretora revelou que os dois vão ser colegas de quarto. Na porta do quarto, Ikki perguntou para a diretora o porquê disso, já que Stella é uma Rank A e ele é um Rank F. A diretora fala que esse era o motivo, já que não tinha ninguém mais fraco que ele e ninguém mais forte que ela. Stella acabou aceitando isso, porém Ikki teria que obedecer a 3 condições, que são: ele não pode falar com ela, ele não pode abrir os olhos e ele não pode respirar. E como isso era impossível, ele não aceitou. A diretora assim fala para eles resolverem isso em uma simulação de batalha, e quem vencer irá estabelecer as regras do quarto. Entretanto, Stella estava muito confiante que iria ganhar. Assim ela falou que quem ganhasse a batalha iria ter que obedecer o vencedor pelo resto da vida. Tá ligado, irmão? É claro. E os dois acabaram aceitando. No campo de batalha, Stella comenta que tinha ouvido falar que o Ikki não tinha habilidade suficiente na pontuação, por isso ele nem mesmo teve aulas de batalha. Então os dois invocam suas espadas e a batalha começa, e Ikki estava conseguindo se defender dos ataques. Do nada ele revela que já tinha interpretado a técnica de batalha dela. Após uma batalha sinistra, Ikki usou uma habilidade especial e aumentou a sua velocidade. Com isso, ele a derrotou e acabou caindo no chão de tão cansado. Um tempo depois, Stella estava na enfermaria e a diretora chegou lá. A jovem perguntou como Ikki estava e a diretora falou que ele estava muito cansado, já que a habilidade que ele tinha usado consome muita energia e só pode ser usada uma vez no dia. Stella então comenta o porquê um homem como Ikki pode ser um Rank F, já que ele era muito poderoso. A diretora fala que os ranks são apenas baseados nas habilidades como o Brazer, ou seja, a esgrima ou movimentos físicos não são assunto de avaliação. Após um tempo, Stella volta para casa e encontra Ikki dormindo. Do nada, a garota começa a tocar nas costas dele e fica impressionada com as costas de um homem. De repente, Ikki acabou se virando e prendeu o braço dela. Por algum motivo, Stella subiu em cima dele e conseguiu se soltar. Entretanto, ela começou a olhar o tanquinho dele e comentou que não podia tocar, já que ela é uma princesa solteira, mas ele tinha visto com as roupas de baixo, então eles queriam kits. Ao tocar no tanquinho, por algum motivo ela ficou despida e começou a fazer isso. Estranho. De repente, Ikki acordou e perguntou o que ela estava fazendo. Estando envergonhada, Stella acabou batendo a cabeça na cama. Após Ikki ajudar com o curativo, ela pediu desculpas por ter colocado ele em uma caixa, literalmente. O jovem acabou lembrando ela sobre o combinado e comentou que ela iria fazer o que ele quiser. Inicialmente, Stella fala que não iria fazer qualquer coisa, porém Ikki começou a falar que a família Vermilion não tinha palavra. Com isso, ela falou que iria fazer qualquer coisa, até mesmo os desejos sensuais dele.
Suspeito. Certamente que sim. Então Ikki fala que os dois simplesmente seriam colegas de quarto e que ele queria ser mais íntimo com ela. Ao ouvir a palavra íntimo, Stella ficou envergonhada. Assim ela acabou aceitando ser colega dele. E assim se começou uma grande parceria. Um tempo depois vemos uma garotinha que estava em um trem, falando que um dia ela viu a cruel realidade no mundo e como uma pessoa amada estava suportando uma grande dor. Assim vemos o nosso casal praticando aquela corrida. De repente Ikki comenta que normalmente ele corria 20 km e se a Stella não conseguisse não era para ela ir. Porém a bela dama também quer ir. Isso faz o jovem Ikki comentar que ela é muito competitiva. Vendo que Stella estava cansada, o jovem ofereceu um pouco de uma bebida energética. Entretanto ela comenta que isso seria um beijo indireto. Ikki, vendo do jeito que ela ficou, comenta que então Stella não queria beber de onde ele tinha colocado a boca. Assim a jovem resolveu beber. Ikki fala para a dama que a sua irmã ia entrar na escola hoje, e Stella, fofinha, ficou com ciúmes, já que essa irmã poderia ser mais do que uma irmã. Só que Ikki fala que os dois eram irmãos de sangue. E mano, já vamos nós de novo com isso. Na sala de aula, vemos uma professora que quer ser chamada de Urinha. Ela fala que hoje não ia ter aula, porém ela ia falar para os alunos sobre a seleção de lutas para o Festival de Batalha das 7 Estrelas. Então vemos uma lembrança onde a diretora falou que no ano passado eles tinham escolhido os representantes pelas suas habilidades, porém a partir desse ano seriam escolhidos os representantes através das lutas entre cada estudante e os 6 vencedores iriam representar a escola. Voltando para a professora cansada, ela fala que as lutas serão informadas por e-mail. E Stella pergunta para a professora quantas lutas eles teriam e ela fala que seriam 10 lutas por estudante. E do nada, a mulher começa a jorrar molho. Que loucura! Com certeza. Na enfermaria, ela revela que vomita pelo menos 1 litro de líquido vital por dia. Assim que Stella estava andando, até que uma garota veio correndo e o agarrou. Stella, fofinha, e ficou com ciúmes. A garota se apresenta como Kusakabe Kagami e é uma grande fã do Ikki e queria entrevistá-lo. Stella ficou com ciúmes e foi embora. Assim, o jovem conseguiu fugir da situação. Do nada, a menina do trem aparece e ela é irmã do Ikki. Seu nome é Shizuko. De repente, a garota o beija. Pô, cara, de novo! E os alunos em volta têm reações diferentes. Stella pergunta para Ikki sobre aquilo, e nem ele sabe o que estava acontecendo. Shizuko fala que aquilo era um beijo, e que um beijo é uma prova de afeição. Por algum motivo, Shizuko comenta que é algo normal irmãos se beijarem, já que eles têm um forte vínculo. Essa mina é maluca. É claro. Stella fala que no país dela não é assim não, e até onde eu sei aqui também não, né? Sei lá. Shizuko fala que, levando em consideração os 4 anos que eles tinham ficado separados, até mesmo dormir na mesma cama seria algo simples. Uai. Na hora que a jovem ia beijá-la novamente, Stella impediu e Ikki agradeceu. Shizuko ficou pistola e perguntou para Stella sobre a relação dela com Ikki, e ela falou que ele é seu mestre e ela era sua serva. Com isso, todos os alunos se assustaram. Ikki fala que isso estava errado. Entretanto, Stella fala que assim que ele ganhou a batalha, ele deu uma ordem para ela, que nesse pensamento, ele a pediu para os dois dormirem juntos. Shizuko pergunta para seu irmão se isso era verdade, e ele fala que de certa maneira era assim, porém o que ele estava falando é que era para Stella dormir no beliche. Shizuko então quer cair na pancadaria com Stella e ela aceitou. Ele comentou que o instrumento da Shizuko é modesto, assim como seu busto. Com certeza. Já Shizuko comenta sobre as melancias da bela dama, falando que a espada dela é grande demais, assim como as melancias. É verdade. E assim as ofensas continuaram, até realmente caírem na pancadaria. Entretanto, como era proibido usar o instrumento em um local não permitido, as duas foram punidas e teriam que lavar os banheiros do colégio. Assim que a diretora saiu do cômodo, as duas continuaram com as ofensas de várias maneiras, todas envolvendo certas partes do corpo. Um tempo depois, as duas começaram a discutir, e Shizuko falou que a Stella nunca vai entender como o Ikki se sente, já que ele tem sido tratado como se nunca tivesse existido. E Stella pergunta o que significava, porém, a baixinha não fala. No dormitório, Shizuko conheceu seu parceiro de quarto, que se chama Arisuin Nagi, porém seus amigos o chamavam de Alice. Stella assim estava esperando Ikki e pensando no que a Shizuko tinha falado. Após Ikki chegar, a jovem perguntou sobre ele ser tratado como se nunca tivesse existido. O garoto então resolveu contar para ela a verdade. Ikki pergunta se ela conhece um samurai chamado Ryoma, e ela fala que conhece sim, e que esse Ryoma era o samurai que conduziu o Japão à vitória na última guerra mundial. Ikki revela para ela que esse samurai era o seu avô, e era o homem que Ikki queria se tornar. Assim vemos uma lembrança do passado, onde descobrimos que a família Kurogane produzia blazers brilhantes. Porém, Ikki não era talentoso, por isso seus pais e parentes o tratavam como se ele nunca tivesse existido.
Até que na festa do ano novo, o jovem resolveu fugir, porém o tempo estava muito feio e ele acabou se perdendo. De repente seu avô chegou e falou que Ikki estava frustrado pelo fato dele ser fraco. Porém o velho mandou ele se agarrar a esse sentimento, já que isso prova que o jovem não desistiu de si mesmo. O senhor assim pegou seu neto no colo e mandou ele não desistir, já que os humanos são criaturas vivas que não têm asas, mas mesmo assim fomos para a lua. Tá bom. Voltando à realidade, o jovem fala que foi naquele momento que ele decidiu se tornar um homem igual ao seu avô. Porém, como ninguém queria ajudá-lo, Ikki teve que treinar sozinho. Com isso, Stella teve uma lembrança do seu passado. Ikki comenta que as pessoas da família Kurogane não gostam de ver um fracassado como ele se tornando um cavaleiro. Por isso, eles pressionaram a escola e os requisitos padrões para assistir a aula mudaram, e pedindo assim que Ikki se formasse. Shizuko comenta para Alice que mesmo depois de seu irmão sair de casa, ela sempre gostou, até que um dia ela descobriu o jeito que a sua família o tratava. Por isso, ela tinha decidido que o amor paternal, maternal e fraternal, ela daria tudo por seu irmão. Nina, ela é louca? Certamente que sim. Voltando ao casal, Stella estava cozinhando, até que ela se lembrou que Ikki estava tomando banho. No dia seguinte, nosso casal estava treinando para a competição, onde Stella iria enfrentar um aluno do 3º ano. O Ikki até tentou contar para ela sobre as habilidades do oponente, no entanto a garota não quis saber de antemão. De repente o garoto comentou que mesmo os dois sendo opostos um ao outro, eles ainda se davam bem. Ao ouvir isso, a Stella ficou vermelhinha e tímida. Assim resolveu chamar o jovem para um encontro, mas bem no momento o celular dele tocou, e era Shizuki, que tinha o chamado para dar uma volta. Com isso, Ikki acabou aceitando e a dama ficou brava. Um tempo depois, o grupo iria ser um encontro, onde até mesmo o companheiro de quarto Shizuki iria, e seu nome era Nagi, ou Alice. Olhando ele, Ikki ficou curioso e perguntou se ele era um homem. Com isso, a Alice falou que biologicamente sim, ela era um homem, mas no seu coração ela era uma donzela. É mesmo? É claro. Então eles foram para o shopping, onde a Stella ficou com ciúmes ao ver os dois irmãos de mãos dadas. Na sala de segurança do shopping, os seguranças iriam trocar de turno, porém alguém acabou invadindo a sala. De volta no grupo, eles foram comer um crepe. Do nada, o Ikki passou a mão no rosto da sua irmã, para tirar um pouco do recheio que estava lá. Com isso, a Shizuki ficou extremamente envergonhada. Já a Stella também estava querendo, mas infelizmente o plano dela não deu certo. Que pena. É verdade. No banheiro, os dois homens começaram a conversar sobre o Shizuki. Do nada, eles ficaram quietos, já que dois meliantes entraram no banheiro e meteram bala. Porém, os dois tinham se escondido dentro da parede usando uma habilidade da Alice. Assim perceberam que o shopping tinha sido tomado. O Ikki então ligou para a diretora, mas ela já sabia do ocorrido e a polícia já tinha cercado o local. No entanto, entre os meliantes tinha um Brazier, e além disso, eles estavam solicitando um montante muito grande de dinheiro. Com toda aquela situação, o diretor permitiu que os quatro usassem as suas habilidades fora da escola. No centro do shopping, vemos todos os reféns, e a Stella notou que os bandidos só tinham pegado as mulheres e as crianças como reféns. Então, Shizuki contou para a garota que ela tinha um plano, no entanto, ela iria precisar de um tempo. Só que uma mãe se aproximou de um dos bandidos e pediu para eles não machucarem seu filho. Porém, o homem acabou agredindo a moça e, além disso, o filho dela também. Vendo aquilo, a Stella resolveu agir, já que o homem queria fazer algo pior. De repente, o chefe dos meliantes se aproximou e mandou aquele homem parar de atirar. Assim, o chefe, que eu tenho quase certeza que é calvo, se apresentou como bicho. De repente o bicho resolveu finalizar a mamãe, porém claramente a Stella não iria permitir isso. Então ela partiu para cima. Só que o chefe também tinha uma habilidade, assim conseguiu se defender e ainda partiu por ignorância, dando um soco na Stella. Então o bicho falou que a única maneira da Stella inicialmente salvar eles é ela se ajoelhar no chão. E você já deve imaginar o resto. Claramente esse chefe é um demente. Vendo aquilo, o Ikki queria atacar, mas a Alice pediu para esperar. Assim Stella começou a realizar o pedido do demente e os meliantes ficaram animados. Vagabundo. Nossa senhora. No momento que só estava faltando as roupas ocultas, a Shizuki conseguiu levantar uma barreira para proteger as pessoas. Com isso, o Ikki usou sua habilidade e atacou, então arrancou a mãozinha do bicho. Com isso, o homem ficou brabinho, porém o jovem falou que aquilo era pouco pelo que ele tinha feito com a Stella. É verdade. Após derrotarem o chefe, o Ikki abraçou a Stella e pediu desculpas por tudo, então a Shizuki deu um par de roupas para a Stella se vestir. Do nada, uma meliante pegou uma senhora de refém, então o garoto nas sombras finalizou geral e salvou a moça. Esse mesmo já era um conhecido do Ikki, e seu nome era Kirihara, e a mulherada cai em peso nele. O Ikki se aproximou para agradecer, mas o arrogante começou a falar que o garoto era fraco. Mas a Stella, tentando protegê-lo, comentou que o Ikki era mais forte que o Kirihara. Com isso, o garoto ficou na gargalhada e revelou que o jovem tinha fugido de uma batalha dos dois no passado. Ao olhar no celular, o Ikki viu que ele iria enfrentar esse garoto novamente. No dia seguinte, se iniciou uma grande competição, e a primeira batalha seria da Stella, mas vendo o grande poder dela, o seu oponente acabou desistindo. No vestiário, a Stella foi tomar um banho, e a Shizuki com a Alice também estavam lá conversando. De repente, a jovem jornalista também entrou no vestiário e se deu bem com a Alice, já que as duas gostam de alguns segredinhos.
Se é que você me entende. Em caso, o Ikki estava assistindo uma batalha de seu oponente, a Stella chegou em casa e comentou que o Kirihara usa uma habilidade capaz de criar um terreno, onde ele pode se camuflar e atacar de longe. Porém, o jovem revela que ele já tinha um plano, que provavelmente iria lhe trazer a vitória. No dia seguinte, o Ikki saiu para correr e encontrou com a Alice, e assim contou o que tinha acontecido no ano passado, onde o diretor do colégio tinha conexões com o líder da família Kurogane, e sempre estava procurando alguma maneira de expulsar o Ikki de lá. Isso fez o Kirihara acreditar que o jovem seria um ótimo alvo, já que nem mesmo nas aulas de batalha o Ikki tinha na escola. Assim, o garoto tinha um desafiado para um duelo, já que ao vencê-lo o Ikki teria um benefício, que seria um certo mérito no colégio. Porém, ele não aceitou. Com isso, o Kirihara começou a atacá-lo. Voltando à atualidade, a Alice falou que mesmo nas dificuldades do caminho, o Ikki sempre mantinha um sorriso silencioso, mas ele não entendeu o significado disso. Então a Alice conta que ela estava esperando que algum dia alguém apareça e ouça o grito do coração do Ikki. Legal isso, hein? No momento da batalha, o jovem foi para a sala se preparar e até teve que aceitar um termo, onde dizia que essa batalha colocaria sua vida em risco. Mas ele aceitou, e de repente uma garota extremamente conhecida apareceu e começou a conversar com o jovem. Do nada ela se aproximou dele, assim o abraçando, e se ofereceu para dar algumas aulas particulares para ele à noite. Ele deve ter o mel, hein? Então a diretora chegou e levou a garota de volta para seu trabalho, que era comentar sobre as batalhas. Assim, faltando 30 minutos para a grande batalha, o Ikki começou a se lembrar de seu passado, e isso era algum tipo de preparação. Então chegou a hora da batalha e os dois entraram na arena. Já de cara, o Kirihara usou sua habilidade de camuflagem e apareceu uma floresta. E assim a batalha começou. Inicialmente o Ikki estava indo bem, porém o garoto começou a apelar e usou algumas flechas invisíveis. Com isso, o Ikki foi atingido em várias partes do corpo e os alunos começaram a rir dele. De repente, o Kirihara resolveu atirar no coração do Ikki. Infelizmente, ele caiu e morreu. Tô zoando, sobreviveu. Estando pistola com os alunos, a Stella mandou eles calarem a boca e pararem de fazer seu amado cavaleiro de idiota. Que fofo, mano. Após ouvir essas palavras fortes da Stella, o Ikki levantou e se agrediu, mas mesmo assim agradeceu a Stella por esse encorajamento. Então o jovem ganhou aquele gás, e a batalha ficou mais interessante, já que o Ikki estava dando um pau no Kirihara. No final, vendo que a coisa estava feia, o Kirihara acabou desistindo e assim perdeu a batalha. Após isso, o jovem Ikki desmaiou e foi para a enfermaria, onde Stella estava dormindo ao seu lado e ainda babando. Ao acordar, a garota ficou brava com ele pelo fato do Ikki ter a visto dormindo e ainda babando. De repente, o jovem falou que estava gostando dela e claramente ela ficou com vergonha e falou que gostava dele, mas se referindo à forma de vida e aspiração do Ikki. Tá bom. A Stella pediu para o garoto fechar os olhos e ele obedeceu. Assim ela deu um beijo na bochecha e ainda admitiu que gostava dele, de uma outra maneira. Assim os dois se abraçaram e o Ikki falou que quando ele está do lado dela, ele sente que pode ultrapassar seus limites. E assim os dois combinaram de seguirem juntos até o final. Que fofinho, mano. No dia seguinte, a Stella estava treinando e acabou comentando que ela e o Ikki agora são namorados, mas ele ainda não tinha feito nada com ela. Já no campeonato, todos estavam animados com a vitória do Prota. Isso fez algumas garotas pedirem ajuda dele na esgrima. E é claro que ele aceitou, mas o professor acabou chegando na sala e já causou uma cachoeira de ketchup. No quarto do casal, a Stella comenta que ele é muito generoso e que ao ajudar aquelas garotas, ele poderia estar criando novos adversários, mas para ele, se suas dicas ajudarem, já estaria bom demais, assim permitindo que elas possam se defender de casos como o anterior. A garota comenta que já se passaram 2 semanas que eles estavam namorando e já estava na hora deles fazerem coisas de casal, mas o Ikki tinha dormido e não ouviu nada. Pouco tempo depois, ele começou a treinar as garotas, mas os garotos da sala não estavam gostando daquilo e resolveram criar intriga, e obviamente não tiveram a mínima chance, mas acabaram pedindo desculpas pelos seus atos e revelaram que eles estavam com ciúmes do Ikki por conta dele ser poderoso e estar cercado de garotas bonitas. Mas o Ikki, sendo gente fina, começou a treinar eles também. A partir daqui, os alunos do Ikki só aumentaram, mas a Stella estava com segundas intenções, por isso ela iria dar uma bebida para seu namorado, mas a Shizuko agiu primeiro, e a Stella teve que beber o suco sozinha. Com aquela situação, a garota também queria ser treinada pelo Ikki. No entanto, ele meio que ficou para trás, e a Stella não gostou disso e saiu correndo. A garota acabou encontrando a donzela, que emprestou um jogo Otone, e a Stella gostou, já que de acordo com o jogo, e ela também concordou que o Ikki deveria ter olhos apenas para ela, e que a garota queria se segurar na mão dele e beijá-lo e... ela não falou, mas você sabe. O jovem acabou chegando no quarto e assustou, mas acabou convidando a Stella para ir na piscina com os outros, e que ele também iria treiná-la. No ônibus, a garota teve uma lembrança, onde o Ikki comentou que na verdade ele não iria treiná-la, já que ela já está no nível muito avançado. Além disso, ele queria que ela sempre vá além da sua imaginação. Na piscina, todos os garotos estavam de biquíni, até mesmo ele.
Assim começou o treinamento, e a Stella ficou brincando com a água e acabou tentando ouvir o som do seu corpo, igual o Ikki tinha instruído os outros alunos. Mas ela quase se afogou, e a jornalista acabou descobrindo que o nosso casal estava namorando, e até mesmo perguntou até onde os dois já tinham chegado. Afinal, eles moram juntos. No entanto, a Stella revelou que eles nem mesmo deram um beijo decente, e isso para a jornalista era um absurdo, e assim aconselhou a princesa a contar para o Ikki que ela gostaria de avançar na relação. Porém, para Stella, o jovem poderia pensar que ela é uma safada, e assim não gostar mais dela. A jornalista então foi chamar o Ikki para o casal conversar, e acabou rolando uma pequena confusão, que fez a Stella pensar que ele queria terminar, e até mesmo rolou um tapa. Ixi. No final da discussão, os dois comentaram que queriam se beijar. Achei fofo. A Stella perguntou para o jovem se ele a odiaria se ela fosse uma garota safada. Isso fez o jovem responder que não existe um homem que não goste de uma garota safada. Ouvi verdades, hein? E assim os dois se beijaram e até mesmo ficaram de mãos dadas no ônibus. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, você vai me ajudar muito. E você sempre receberá nossos vídeos novos. Não se esqueçam de comentar. E se caso você quiser me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso você terá alguns benefícios exclusivos. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!